Bom dia, meus queridos amigos, queridos irmãos. Então, nesse momento, quem estiver tranquilo e quiser cerrar os olhos, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, ao querido Mestre Jesus, agradecendo a bênção de podermos estar aqui nesta manhã para apreciarmos os ensinamentos que serão trazidos nesta manhã e que possamos absorver esses ensinamentos e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, e que possamos também irradiar, vivenciar o amor que o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Bom dia a todos. Hoje eu vou estar falando do capítulo aí, dando sequência, ao Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está estudando cada capítulo. Eu vou falar do capítulo 16. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vou ler só um trechinho. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele vai odiar a um e amar a outro, ou vai se afeiçoar a um e desprezar a outro. Não se pode servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. É um tema que muitas vezes mexe, no íntimo aí de cada um de nós profundamente, porque estamos encarnados aqui no mundo material, Então, a expressão mamon, na sua forma aí aramaica, significa aí a riqueza, Deus da riqueza, tesouro. E Jesus fala, não se pode servir a Deus e a Mamon. E ele fala, não se pode servir, vamos prestar atenção, simultaneamente a dois senhores, tá? Então, é bom a gente prestar atenção nesse advérbio aí, simultaneamente a dois senhores, nesse advérbio colocado pelo Cristo. Não se pode servir a Deus e aos tesouros e às riquezas. Mas a gente precisa entender bem esse aspecto aí dessa linguagem simbólica, que Jesus nos traz, Porque muitas vezes Jesus, ele nos fala por símbolos e a gente não entende exatamente, não compreende a sua mensagem. Então, não havia ali na fala do Cristo, uma recriminação à riqueza. Não é isso, Mas havia, sim, um chamamento à atenção ao servir, ao ser comandado, puramente comandado aos interesses materiais, E que geralmente é isso que acontece. A gente está aqui mergulhado na matéria e, de repente, a gente consegue um pouco, a gente acha que aquilo não é suficiente, a gente quer mais, e a gente quer mais, e a gente está cobiçando mais,
e a gente, quando percebe, a gente está envolvido e mergulhado nessa situação do querer sempre mais. Então, podemos, dessa palavra mamon, né, da ostentação, a gente entender que é uma ostentação, né, material, uma ostentação intelectual, de todos os elementos, gente, que a gente sabe que são efêmeros nessa vida, né, que são exclusivamente do mundo aí, da matéria. Então, status, poder, né, dinheiro. Ele não está recriminando isso, mas a gente precisa muito saber lidar com tudo isso, tá? Porque a gente está encarnado aqui nesse mundo. Então, a gente precisa, sim, né, do trabalho, a gente precisa, né, ganhar o dinheiro para pagar nossas contas, para a gente conquistar aí, né, as coisas que a gente precisa aqui na matéria, né? Mas a gente precisa entender também que ou no mundo material ou no mundo espiritual, nós somos espíritos. Somos espíritos, certo? E que a gente está numa experiência material, tá? A gente está aqui numa experiência. Nós estamos encarnados e uma vez aqui na Terra, encarnados, nós precisamos sim desses elementos para a gente sobreviver, né? Para a gente conseguir, né, sustentar a nossa família, dar o necessário, né? Então, nós sabemos que é necessário tudo isso para conseguirmos aí o nosso sustento. Mas nós temos que entender, né, que não é só isso, né? E tudo, assim, tem que ter, a gente tem que compreender que, honestamente, a gente pode, sim, ir atrás de tudo isso, né? Então, Jesus não recrimina isso, ele nunca recriminou o que era honesto, nunca. Então, se a gente trabalha e conquista o dinheiro honestamente, ele nunca recriminou isso, tá? Até quando Jesus é questionado, né, pelos discípulos, né, a gente tem que pagar esse imposto, né, para César. Aí ele fala, o que está aí na moeda, né? Que figura é essa? Aí eles respondem, é César. Então Jesus fala, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Então a gente tem que saber separar muito bem essas questões. Então vamos dar ao mundo o que é do mundo, mas, gente, presta atenção, vamos dar a Deus o que é de Deus, tá? Vamos também, tá, assumir aí esse compromisso com Deus. Vamos assumir esse compromisso com Deus. E não ficarmos só mergulhados aí nesse mundo material, nessa coisa louca que de repente a gente está ali envolvido só naquilo, tá? Quantos de nós
assumimos aí esse compromisso sério com Deus, né? O Evangelho do Cristo. Quantos realmente? Vamos procurar internamente fazer essa pergunta. A gente está assumindo esse compromisso com Deus? Ou a gente está só envolvido ali nas questões da matéria, no dia a dia? Às vezes é uma coisa tão automática, segunda a domingo, às vezes só está pensando ali no final de semana, ai, nossa, que peso, que situação pesada, né? Todos os dias, né? E tanta coisa, e corre atrás disso, e corre atrás do dinheiro, e corre atrás. E eu quero o final de semana para os meus prazeres, para eu descansar, para eu ir ali, para o meu churrasco, para a bebida, né? E passa a vida nessa forma automática, né? Então, vamos refletir o que a gente está vivendo, né? E vai passando anos e anos assim, né? A gente se lamentando e trabalhando sem cessar, e ganhando cada vez mais, e procurando só a matéria, e procurando só os prazeres da vida, tá? Esse é o compromisso. E o que a gente está fazendo aí, o nosso compromisso com o Cristo? Será que a gente aqui, a gente aplica realmente o Evangelho em nosso meio, na nossa família, no nosso lar, com os nossos amigos, no nosso trabalho? Né? Então, a gente muitas vezes só assume os compromissos daqui. Não, eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar bem para trabalhar, eu vou trabalhar, meu filho vai para a escola, meu filho vai ser uma pessoa muito bem-sucedida, ele tem que ter uma profissão que ganhe bastante dinheiro, tá? Então, às vezes é esse pensamento que só está ali nos envolvendo, tá? Mas e os compromissos aqui? Ah, mas eu vou ao centro. Ah, eu vou ao centro. Aí ainda vem uma pessoa e fala assim, não, mas vai lá ao centro, vai devagar, porque é tudo devagar, entendeu? Vai devagar, vai lá, ouve a pessoa chata que está falando lá na frente, toma um passe, entendeu? É só meia hora mesmo, ela vai falar um monte de coisa, mas, né? Vai devagar, toma um passe, e assim você vai conseguir devagar, mas não é assim, gente. A gente está percebendo que não é assim. E aí, aí passou, você vai viver nisso, você vai vir aqui, você vai achar que está fazendo certo, você está ouvindo o Evangelho, você está tomando um passe, mas você está aplicando alguma coisa lá na sua casa, no seu dia a dia, na sua família, com o seu próximo, com você. Você está sendo realmente um exemplo ali do Cristo, você mesma? Você está vigiando sempre os seus pensamentos, os seus sentimentos? Será que eu estou? Aí eu pego o carro, eu vou ali andando com o meu carro, levo uma fechada, uma coisa assim, aí eu já vem aquele ódio, aquela vontade de xingar, entendeu? E aí você reflete, tem que refletir, né? O que me faz, né, aflorar todos esses sentimentos de ódio, de raiva? O que eu tenho que mudar em mim? Né? É assim que a gente tem que começar a pensar para se melhorar, né? Para melhorar algo em nós mesmos. Mas não, a gente fica ali, naquela mesma vida, automatismo, né? Vai com calma, até que a vida vai dar um chacoalhão na gente. Vai dar, uma hora ela vai dar um chacoalhão, né? Falam que
ou é pelo amor, é pela dor, uma hora vai dar um chacoalhão e você vai pensar, poxa vida, eu já tive oportunidade de ter feito isso antes, em outras condições, muito melhores do que agora. E agora eu vou ter que ir. Agora a vida me chacoalhou, entendeu? Vou ter que ir. Alguma doença nos pega, alguma coisa que abala. E como acontece isso, né, gente? E como vem, as tempestades vêm para às vezes a gente sair desse nosso comodismo, né? Dessa nossa vida que a gente acha que está certa. Nossa cabeça está certa, está tudo bom, tá? Tá tudo bom, eu estou ganhando bastante dinheiro, tá tudo bom na minha vida, eu vou lá no centro, eu sou uma pessoa reta, honesta, tudo bom. Será que está tudo bom mesmo, dessa forma? Né? Então, dos filhos, né? Os nossos filhos, né? Ah, vai para a escola, tem que ir para a escola, vai para a escola para ser uma pessoa. Aí chega aqui, vem ao centro, não traz a criança para a evangelização. A gente ouve, mas coitadinha, ela está dormindo, ela precisa descansar. Mas a gente faz ela acordar cedo para ir para a escola, não faz? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Ela precisa descansar. Aqui é a educação do espírito. Aqui é a educação do espírito, gente. É a base do espírito. Né? E às vezes os pais não refletem sobre isso. Dá mais importância. Não estou dizendo que não estou dizendo, né? Jesus não fala aqui que não é. A gente precisa, sim, das coisas materiais, precisa do estudo, precisa do trabalho, né? Precisa das coisas da matéria, mas nós somos espíritos, a gente precisa entender isso. E o que a gente leva daqui, como espírito, para o outro plano, são outros bens, não são os bens materiais. Porque quando a gente volta para nosso plano espiritual mesmo, a gente deixa tudo aqui. A gente larga tudo, tudo. São tesouros que enferrujam, né? Coisas que se acabam. Então a gente vai levar daqui a nossa elevação moral, espiritual, né? O que a gente aprende com Jesus no seu evangelho, né? As coisas do bem, o amor, a gente aprender a amar, a gente está aqui juntos, né? Para a gente aprender exatamente o que é o amor, né? Com o nosso próximo. Então, é bom que nós percebamos, né, como eu falei, que Jesus, ele não fez uma apologia aí à miséria, né? Não fez uma apologia às coisas necessárias à própria sociedade, mas o que ele chama a atenção é principalmente que olhamos nos valores que transcendem tudo isso, que vão além da matéria. É isso que a gente não consegue enxergar, o que vai além da matéria. A gente só enxerga o que está aqui, né? Ele nos chama a atenção dos valores perenes, os valores que ficam para o espírito realmente, né? Então, se nós não tivermos aí os valores, né, da consciência reto, né, se não tivermos os valores da vida espiritual, nós também
não daríamos o devido valor aos bens materiais. Nós viveríamos de uma maneira errônea. Nós nos escravizaríamos a esses bens materiais. Apego à riqueza, né? Ao status, ao cargo. E a gente não entende também outra questão, que é a questão reencarnatória, né, gente? Que isso pode oscilar, né? Então, a gente sabe que a gente vai reencarnar. E aí a gente pode, de repente, numa próxima encarnação, viver aí uma vida muito mais simples. E entendermos tudo que a gente esbanjou nessa vida. Né? A gente pode, sim, nascer aí num meio que falte, para a gente entender esses dois lados. A gente foi poderoso, a gente não pensou no próximo, a gente só quis o dinheiro, a matéria, né? O Deus Mamon. E aí, numa próxima encarnação, a gente pode vir com uma falta, para a gente conseguir, para o espírito, né? Poder aí entender, né, o que é estar ali um pouco na falta, né, não ter tudo isso, tá? Ou então nessa vida mesmo, você pode ter tudo aqui, não saber administrar e entrar aí na prodigalidade, perder tudo nessa própria vida, não pode ser, nem precisa ser em outra. Isso acontece muito também, né? Então, por que as pessoas que não dão valores a Deus e à vida espiritual? Então, as pessoas que não dão valores a Deus e à vida espiritual, elas apenas estabelecem preços, né? Preços, eu falo, as pessoas. Elas não enxergam as pessoas como um ser humano. Elas simplesmente, elas dão valor às pessoas que têm posse, entendeu? Então, muitas vezes a gente está achando que está cercado de amigos, de pessoas que, são meus amigos, mas às vezes basta você ficar na miséria que a gente vai ver que esses amigos sumiram. Porque você atrai esse tipo de pessoa perto de você. Você atrai. Então, são pessoas que também só enxergam ali o preço em você. Bastou uma situação ali para você se ver sozinho. Se você não tiver mais nada, você está sozinho também. A gente percebe muito isso. Então, gente, a gente tem que saber, né? São provas, né? Tanto a miséria quanto a riqueza aqui nessa vida são provas. Né? Se você vem na miséria, com a falta, e também só não extrair disso nada, você só ficar se lamentando, porque eu não tenho nada, eu não consigo nada, e eu não faço nada se eu não tenho dinheiro, se passar assim também, de nada valeu, não é? De nada valeu. E a riqueza ao mesmo tempo, da mesma forma, é uma prova também muito grande. Então, as duas são dois lados que são bem delicados ali, né? A miséria e a riqueza. E estão ali para a gente aprender. Você vem com a riqueza, você tem que saber usá-la de uma maneira adequada. Né? Não pensando só para si, mas no bem de todos. Se você tem um pouco mais, por que eu não posso ajudar um pouco mais? Né? A coletividade, o meu próximo, aquele que está precisando. E não só no sentido material, né?
Às vezes a gente tem muito mais discernimento para poder ajudar, para poder mostrar moralmente falando, intelectualmente, né? A gente tem mais oportunidade de estudo para poder ajudar o nosso próximo. Então, a gente saber empregar toda essa riqueza e essas coisas que a gente tem na mão, né? Saber ajudar. E não, muitas vezes a gente não sabe, a gente fica só para a gente. A gente quer aquilo e fica só ali. A gente tem o conhecimento, a gente pode frequentar aí um colégio melhor, ter um conhecimento melhor e fica só para você. Você não passa isso para o seu próximo. É tudo eu, o egoísmo, né? Falando mais alto aí. O orgulho de querer sempre estar num patamar mais elevado e de alguma forma mostrar isso, né? Ou também você tem a forma de ajudar, mas você não ajuda, é aquela caridade superficial, não é a verdadeira caridade, é aquela só que serve para mostrar, né? A gente tem isso dentro da gente, para mostrar, olha, eu tenho, eu ajudo, né? Mas muitas vezes a verdadeira caridade que o Cristo quer que realmente nós façamos, não tem nada ali, não tem nada de sentimento, né? Não tem nada, a gente muitas vezes é oco por dentro. Não tem a benevolência, não tem o perdão, não tem nada. A gente faz por fazer, para se mostrar nas redes sociais. A gente gosta muito disso, né? Do palco, do aparecer. E o que a gente está fazendo pro nosso espírito aqui? Se não só para fora, se não só para mostrar que somos melhores, que temos. O que a gente está realmente fazendo para nós mesmos? É isso que a gente tem que começar a refletir. Precisamos ser mais útil às pessoas. Então, estamos vivendo uma reflexão aí, estamos vivendo dando valores à nossa vida ou dando preço a ela, ou dando preço às pessoas, segundo os nossos interesses. Isso daí é uma reflexão que toca muito na gente, né? Então, o compromisso, né, gente? O compromisso aqui, né? Compromisso em todos os lugares para com o Evangelho, né, do Cristo. A gente passa aí o nosso dia, né? E a gente não reflete no final do dia as coisas que a gente fez. Isso é muito importante, né? Aquela atitude, será que aquilo da maneira que eu agi ali com o meu colega, foi legal o que eu fiz com ele? Eu perdi a paciência ali no meu trabalho, eu gritei, eu quis ser o melhor, né? A gente não reflete isso para a gente poder se melhorar, né? Então, a gente começar no final do dia, todos os dias, a refletir os nossos atos, as nossas atitudes para com o nosso próximo. Não viver naquele automatismo, né? A gente ali desenfreadamente, fazendo tudo ali e tal. Não, gente. A gente pensar no que a gente está fazendo,
no nosso dia a dia, principalmente com as nossas pessoas, com a nossa família, na família, né? A gente não presta atenção. Se a gente está dando devido valor ali, naquele momento, para com os nossos filhos, se eles estão precisando da gente, a gente não liga. Né? Será que meu filho, eu estou dando a total atenção ou eu estou pensando só mais no meu trabalho? Ele não estava bem hoje. Ele não estava bem hoje. A gente vai lá no trabalho e fala para o nosso colega, né? Meu filho não estava bem hoje. Mas você deu atenção para ele? Você saiu correndo, largou ele lá, né? Então, assim, a gente está visando mais o que aí? O trabalho, o dinheiro. E a criança que está ali necessitando do nosso olhar? Nós somos pais, educadores. A criança está precisando do olhar nosso ali naquele momento. E a gente está dando a devida atenção? Não, às vezes não. E passa, né? Isso passa. A criança passa tudo. Você vai passando a vida, vai atropelando. Aí um dia lá na frente, vem o que você plantou. Você vai colher aquilo que você plantou. Eu eduquei o meu filho a hora que ele estava precisando? Eu dei atenção? Eu aproximei mais ele a Deus, as coisas de Deus? Eu aproximei? Ou aproximei ele mais às coisas da matéria? Eu trouxe ele aqui para conhecer Deus? Ou eu só quis levar ele lá para a escola, deixava ele lá no portão da escola para ele aprender mais e ganhar dinheiro e ser um bom profissional? Então, vocês estão percebendo, aí um dia acontece uma tragédia. Um dia pode acontecer uma tragédia com os nossos filhos. E aí vem a consciência de culpa, a consciência culpada. Por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer? Eu tive a oportunidade. Eu tive a oportunidade daquele momento, como pai, como mãe, de educar, de transmitir as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Não é? Então, são reflexões que a gente deve muito fazer aí no dia a dia, né? Os nossos compromissos para com Deus também. Eu quero muito, muito trabalhar aqui no Centro Espírita. Muita gente vem e quer muito. Mas então tá, é um compromisso. Todo domingo você vai ter que estar aqui. Mas tem domingo que eu vou jogar bola, eu não vou poder ir. Tá bom. Então vamos escolher outro dia. Mas naquele dia eu tenho churrasco lá com os amigos. Então cadê o compromisso? Cadê o compromisso? Não tem. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter nossos amigos, que a gente não pode, mas a gente tem que saber separar, né, as coisas. É o que fala aqui no Evangelho: servir a Deus e servir a Mamon. Né? Então, se você assume um compromisso com Deus, assuma um compromisso com Deus. E não fica aí dando voltas. Não fica aí tentando. Prestem atenção nessas coisas. E as coisas aqui da matéria são coisas que nos atraem os nossos olhos, não é assim? São boas, são prazerosas, né? Quem está encarnado, são gostosas, é aquela coisa que deslumbra. E sem querer a gente está
realmente envolvido e mergulhado até aqui e não consegue sair. Então vamos prestar atenção, porque isso é muito sutil. É muito sutil e nos envolve e nos atrai. Tá? Então vamos começar mais a buscar, né? Como Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Tudo será acrescentado. Gente, não precisa ficar, né, nessa angústia. Ah, mas eu não vou ter. Vai ter, você está indo atrás, você tem que ir atrás mesmo do seu trabalho, honestamente, e procurar, né, trabalhar para ganhar o sustento. Vai ter, gente, vai ter. Não ficar nessa angústia incessante, né, de querer sempre mais, de passar por cima do outro, de tudo, desonestamente, querendo só para si, através do egoísmo e do orgulho. Não, tá? Busquem primeiro, como diz Jesus, o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Olha que linda essa frase. É uma frase que nos consola, que nos acalma. Acalma esse espírito, essa angústia de que não vai ter amanhã. Se você está fazendo o seu melhor ali, você vai ter, gente. Você vai ter. Mas busque dentro, para você ter esse equilíbrio, vocês têm que ter Deus primeiro no coração. Vocês têm que vivenciar o Evangelho do Cristo. Senão, fica tudo, não tem sentido a vida, fica realmente fora, desconectado. Certo, gente? Então, era isso que eu queria, a mensagem do Cristo que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí. E muito obrigada pela atenção. Então vamos agradecendo a Deus nesse momento, por estarmos aqui reunidos em seu nome, por estarmos aqui sentindo a sua presença no meio de nós. Vamos agradecer aí por tudo, pela semana, por tudo que temos, porque é tudo aquilo que nós precisamos. Mestre querido, não precisamos de nada mais, nós temos tudo necessário. Vamos agradecendo aí pelos seus ensinamentos, que nos fazem crescer no dia a dia, para com o nosso próximo, a nossa família, os nossos amigos. Vamos agradecendo também a doutrina espírita, que tanto nos faz crescer. E vamos pedindo a Deus, sempre, vamos pedindo a Deus muita força, muita coragem, muita fé, determinação, compreensão e paciência para com o nosso próximo. Vamos pedindo a Ele que possamos compreender realmente os valores do Espírito, os valores dos bens do Espírito, que possamos cada dia amar mais o nosso próximo, o nosso semelhante, como a nós mesmos. Que Deus nos ajude, nos ampare e nos abençoe em todos os momentos das nossas vidas.
Que assim seja.